todos, eu sou a doutora Tatiana Deliberador, responsável acadêmica e científica da Bluem Brasil, e hoje eu estou aqui para mais um Café com Dentistas, com 2 profissionais de referência nas suas áreas de atuação, e eles também são professores da Faculdade Lapel, onde eu tenho o prazer de trabalhar e conviver com eles. Estamos aqui com o professor Rubens Moreno, da área de implantodontia e periodontia, e professor Christian Higashi, da área de dentística. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como que vocês escolheram essas especialidades e como é que foi a formação profissional de vocês até aqui. Bom, posso começar? Primeiramente, agradeço o convite de estar batendo esse papo com vocês. A minha escolha pela odontologia, na verdade, assim, foi pela área da saúde. Então, tinha 2 áreas que eu gostaria de seguir, ou era engenharia, cheguei a passar em engenharia, acabei não fazendo, ou a área da saúde. Só que eu tinha essa visão da vida do médico que era muito plantão, não tinha muita organização de horário. Então, na minha cabeça, eu achava que o dentista conseguiria controlar melhor a agenda e, então, trabalharia também com a área de saúde. E aí foi onde eu escolhi a odontologia. Na odontologia, eu fiz na Federal do Paraná e escolhi dentística meio que eu fui fazendo muito estágio durante a faculdade. Fiz estágio em hospitais, aí vi que bucomaxilo eu não queria fazer. Fiz estágio com endodontista, aí vi que tratamento de canal também não era comigo. Pediatria também não era, então eu fui meio que eliminando algumas opções. E depois, no final do curso, eu comecei a fazer mais dentística e vi que eu fazia bem. Fazia bem porque as pessoas, meus amigos, queriam fazer restaurações comigo, os funcionários queriam fazer restaurações comigo, e acabei gostando de fazer dentística, e aí que eu segui. Fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz parte do doutorado fora na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, isso em Portugal. Dei aula em graduação e hoje coordeno a especialização de dentística no ILAPEL. Que legal. E você, professor Rubens, conta pra gente. Venho de um caminho assim um pouco parecido. Acho que o Cristo só tinha 2 opções, né? Eu tinha várias, porque eu não sabia muito bem o caminho que eu queria seguir. Eu tenho na minha família pai e mãe que são da área da saúde. E quando eu prestei vestibular, acabei passando em odontologia na faculdade em Araraquara. E por uma questão minha, decisão pessoal, eu disse, bom, não quero fazer cursinho, acabei indo para odontologia, mas dentro da área da saúde, que era algo que eu já convivia desde pequeno e sabia que era o caminho que eu iria seguir, né? E dentro da faculdade eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas, né, de diferentes especialidades, tudo mais, mas os mais próximos, tanto professores quanto alunos do corpo da faculdade, né, era da periodontia. E na época a gente não tinha a implantodontia enquanto mestrado, enquanto pós-graduação lá na Unesp. Acabei fazendo a minha faculdade, assim como o professor Christian, fiz vários estágios, normalmente vinculados à periodontia, então fui fazendo publicações nesse caminho, enquanto aluno de graduação. E ao finalizar eu tive a oportunidade de fazer parte da primeira turma de doutorado em implantodontia da Unesp, lá de Araraquara. E assim eu fui para essa especialidade que eu estou até hoje. E fui me desenvolvendo, né? Fiz o doutorado, então finalizei. E aí tive a oportunidade de vir para Curitiba, no qual estou hoje, já fazem quase 8 anos, se não 8 anos. Estou como diretor na Faculdade Lapel, coordeno a especialização de implantodontia, junto com você, na qual nós tenho o privilégio de trabalhar junto no nosso pério implante. Isso aí, né? A pério e implante andam juntos. E vocês, como é que vocês 2 se conheceram? Olha, a gente se conheceu primeiro, acho que foi no ILAPEL, né? A gente se cruzou no ILAPEL durante alguns cursos, estavam na data junto. E a gente estava mudando a clínica, montando uma clínica nova, eu junto com o professor Ronaldo Hirato. Então estava tendo uma transição da clínica dele para uma clínica multidisciplinar,
chama Aqui Odontologia, que é onde eu coordeno hoje e passo uma grande parte do meu tempo. E a gente estava montando o corpo clínico. E a gente precisava de um periodontista, implantodontista, e a gente conversou com o Rubens e tal, e ele aceitou a proposta de atender junto com a gente. Então, hoje a gente divide consultório, né? E muitos pacientes de curso que a gente atende em conjunto também, tanto no Ilapel quanto alguns casos de documentação. Mas o primeiro contato acho que foi no Ilapel. Eu sabia que vocês trabalhavam no mesmo consultório, por isso que eu puxei essa pergunta, né? Porque é uma relação legal, porque começou, na verdade, na docência, no Ilapel, e foi para o consultório particular, isso? Isso mesmo, né? Foi uma grata surpresa, né? Porque quando eu cheguei em Curitiba, eu vim só para lecionar e eu falei, bom, eu gosto de paciente, eu gosto de atender, eu gosto da prática clínica, como é que eu vou fazer, né? Porque aqui não tinha consultório, nada, e aí coincidiu bem, foi em 2016, né? Quando eu cheguei, que eles estavam terminando a construção da clínica, né? Então eu pude, inclusive, me sinto muito parte, porque pude participar do desenvolvimento da clínica. Hoje faz 8 anos também. Né? Uma clínica de referência aqui em Curitiba, né? Uma clínica muito bem A gente saiu de uma clínica especializada em restauradora, onde a gente fazia só a parte dentística e prótese, para uma clínica multidisciplinar. Então hoje a grande oportunidade é assim, atender o paciente do início ao final. Então ter a periodontia no início, a implantodontia, a endo, orto, em conjunto, hoje abre o horizonte principalmente para planejamento, né, integrado do paciente. Mas o paciente não quer nem sair, né, do mesmo ambiente, então é bom ter esse ambiente multidisciplinar. Trocar ideias com pessoas que pensam parecido também, né, que tem a mesma filosofia de trabalho. Então a clínica em si começa a ter uma filosofia de trabalho em conjunto, não é somente uma pessoa. Uma coisa que os alunos sempre me perguntam, hoje eu não dou mais aula na graduação, vocês também não, né? Não. Mas só na pós. E eles sempre me perguntam assim, como é que eu vou saber o que eu quero fazer de especialidade? Então, para quem está nos escutando, eu queria que vocês contassem para vocês o dia a dia de vocês. Então, eu sempre falo para o aluno assim, você tem que se imaginar no teu dia a dia. Então, você acorda, você vai estar gostando de fazer o quê? E eu queria que na tua experiência da dentística e na tua da implante pério, como que é o dia a dia para talvez estimular alguns alunos a seguirem esse caminho? O nosso dia a dia é meio corrido, né? Bem corrido. Nossa correria. Eu acho Já que tava a área até rindo médica aqui, que você falou. A gente acaba aceitando muito mais coisas do que a gente pode. Mas, assim, hoje, particularmente, eu divido o meu tempo. Consultório, cursos de pós-graduações que são longos, né, como o do Ilapel, uma especialização que é mensal, e cursos que são de imersão, que muitas vezes é um final de semana, 4 dias, que são cursos mais aperfeiçoamento e imersões. No consultório, o dia a dia da clínica, eu divido o meu tempo na parte da gestão do consultório inteiro e na parte de atendimento. Na parte de atendimento em dentística, eu vejo assim que você precisa planejar muito bem. Planejar a sequência de tratamento, planejar reservando consultas, você colocar sempre os pacientes com hora marcada, no tempo determinado que você deixa para cada procedimento. Então isso facilita o seu dia a dia. Então você não acaba atendendo aleatoriamente, está tudo organizado, está tudo planejado, está tudo, a sequência está toda certa. Então, por exemplo, um tratamento multidisciplinar, quem vai começar primeiro, quantas consultas ele vai precisar, quanto tempo de cada consulta, depois de quanto tempo entra a endo, depois de quanto tempo entra a dentística, a prótese. Então hoje eu tenho a minha agenda organizada no consultório em si, dos pacientes que estão agendados. Então, assim, é um tratamento, um dia a dia assim, organizado. Em resposta aos procedimentos, hoje, assim, você se especializando em dentística, você trabalha na reabilitação. Procedimentos simples, procedimentos mais complexos, mas a grande satisfação é a resposta do paciente. Principalmente quem trabalha com estética, você ter a resposta do paciente, dar
gratidão genuína, assim, de você ter mudado o sorriso ou a vida dele, de quanto que você influenciou no dia a dia dele. Então isso é muito gratificante, de você restabelecer função, estética e o bem-estar para o paciente, né? Isso. A necessidade, o desejo dele. Né? Isso. De certa maneira, isso me complementa muito também o que eu tenho a dizer, porque no consultório é muito um bate-bola, né? Então, na hora que chega esses pacientes de reabilitação que está devolvendo um sorriso através sobre dente, ou que seja com uma reabilitação de implante, é o sorriso, né? A autoestima do paciente. Então, na hora que muitos dos casos que a gente faz, estão dizendo assim, dentro da minha rotina, é muito parecido, né? A gente pega mais coisas do que é capaz, né? E aí eu tenho que dividir entre a docência, entre a parte de gestão administrativa do mundo corporativo, que eu também faço parte, e a clínica, né? Que é algo que eu gosto. Mas eu gosto disso, é parte da minha personalidade. Eu preciso da confusão. Então, eu tenho que ter um pouco disso. Eu acho que nós três aqui somos meio parecidos, porque a gente não faz uma coisa só. Eu não me vejo, por exemplo, eu também tenho consultório, mas eu não me vejo só em consultório. O Christian, cada dia a gente está num lugar, e eu acho que isso nos motiva também a continuar. Dentro do que você me perguntou no início, assim, da odontologia, eu lembro que antes de eu iniciar a odontologia, eu pensava, cara, eu não quero ficar fechado entre quatro paredes e não ver se está chovendo, fazendo sol, o que está acontecendo lá. Então, o fato dessa sensação que eu tenho me fez a expandir para outras coisas, né? Para não ficar só num local. Assim como acho que nós três temos a mesma visão. E o Christian falou uma coisa que é muito importante, que talvez os jovens ainda não adquiriram esse conhecimento, acho que é só com o tempo, que é a organização do consultório, a sequência clínica, e o Rubens também, a gestão, né? Fale um pouquinho disso. Vocês acham que é só com o tempo? Ou a gente pode fazer algum curso relacionado para aprender? Porque hoje a gente tem um consultório onde não é só dentista. A gente é dentista, é contador, é administrador, é psicólogo. Exatamente. Eu digo assim, quanto maior a clínica, maior o problema. Né? Quando a gente tinha só na restauradora, era até mais fácil. Quando você tem uma clínica grande, na verdade, entra muito mais pessoas, funcionários, dentistas, pacientes. Então, sempre o controle é mais complicado. Então, hoje, lidar com softwares que hoje te ajudam muito em gestões, ter uma consultoria de, muitas vezes, administradores externos que consiga te dar a visão administrativa do negócio. Porque a gente da área da saúde, muitas vezes a gente pensa na saúde do paciente. A gente quer tratar, a gente quer fazer tudo. A gente muitas vezes não dá aquele preço que deveria cobrar. Às vezes a gente acaba dando desconto a mais porque quer fazer o caso, se envolve com o caso, com o paciente, você está empolgado para fazer. Só que você tem que pensar que a sua clínica é uma empresa. Seja um consultório, seja uma clínica, ela é uma empresa. Ela tem que funcionar como uma empresa e você, como dentista, é um funcionário da empresa. Então ela tem que te dar lucro, você tem que tirar o seu prolabore em cima daquela empresa. E hoje o que eu vejo nos dentistas recém-formados é que eles misturam tudo, né? Mistura a pessoa física, a pessoa jurídica, faltou dinheiro na pessoa física, ele tira do consultório, se faltar dinheiro no consultório, ele injeta como pessoa física, então vira uma bagunça, ele não sabe se ele está tendo lucro, se essa clínica está sendo rentável ou não. Normalmente eles só olham o que entra, né? É a questão da entrada, quanto estou ganhando, quanto está entrando. E eu acho que a gestão ela é muito um equilíbrio do que entra e do que sai. E isso é muito difícil, que talvez essa ajuda que a gente precisa ter é muito relacionada ao nosso custo, né? Porque o que entra, e eu vejo uma grande situação entre todos, né? A quanto eu cobro? A gente normalmente se compara com alguém. A quanto que é o preço do mercado? Quanto que o outro está cobrando? E, na verdade, não é, porque a gente não sabe. Cada um tem o seu ambiente. Então, esse cálculo, essa gestão, é muito difícil para nós, quanto dentistas, né? Porque a gente não aprende. A gente não aprende e nós vamos na onda do grupo. Assim, vai no contexto geral. Vai ouvindo falar e vai copiando. Vai fazer. Não importa o quanto você fatura, importa o quanto sobra. É o lucro, né? Se você fatura pouco, mas gasta pouco, o seu lucro pode ser bom. É equivalente a quem fatura muito, mas também gasta muito. Entende? Então as pessoas às vezes têm essa ilusão de eu preciso colocar gente para dentro, equipe de marketing que faz propaganda, faz toda a parte de
novos pacientes, eu vou colocar tantos pacientes na sua clínica, e muitas vezes isso não é importante, porque esses pacientes não ficam, eles fazem um ou outro tratamento e vão embora. O mais importante é você ter a fidelidade, esse paciente indicar outros pacientes, a família. Então esse conceito é difícil, ele vem com o tempo. É difícil, Mas dentro da odontologia o que eu vejo, eu brinco, né? A gente quer se formar e já acha que vai sair, né, lá em cima no mercado. Infelizmente leva tempo, né? Eu acho que a área da saúde, qualquer uma das especialidades que a gente pensar, quanto mais tempo você tem, mais experiente você é, né? Isso nos traz um valor que é diferente. Não tem a ver com recém-formado ou não, mas a experiência da profissão ela é muito positiva para nós. Mas a credibilidade, né? O paciente passa a confiar em você para indicar outros pacientes. Isso. Bom, mas agora a gente vai falar um pouquinho de Bluen. Não tem como não falar. É uma delícia aqui a nossa conversa. Mas eu queria saber de vocês, eu sei que vocês são usuários da Bluen, indicam os produtos na sua prática clínica, mas como é que vocês conheceram a Bluen? Bom, eu conheci a Bluen agora eu não tenho certeza se foi 2016 ou 2017, mas foi no início também quando eu cheguei aqui, através do Eduardo e do professor Leandro. Eles me apresentaram lá no Ilapel o produto, né? Eu estava recém-chegado no Ilapel, era o professor que mais ficava dentro da faculdade, por ser 40 horas naquele momento. E, bom, tem um produto que chegou, trouxemos para o Brasil, queremos utilizar. A marca ainda estava começando, né? Não era do tamanho que hoje está, né? Com essa divulgação toda e com esse uso, tamanho e científico que a gente já tem hoje. Então, nós começamos a aplicar nos pacientes, desenvolver a parte da pesquisa, né? Até no momento, em alguns momentos, até a gente tinha alguma interação, né? Professora Tatiana, mas por diferentes universidades, né? Hoje nós estamos juntos ali no Ilapel, mas antes eram diferentes universidades e assim foi como eu fui me desenvolvendo com o produto. Ganhei confiança, produzimos casos, foi indo para a parte científica, né, e eu pude acompanhar, então eu digo, desde o início esse crescimento fantástico aí da empresa. E você, Christian? Bom, eu conheci através do Rubens, né, aqui no consultório. Ele falou bem, então. Ele falou bem no pós-cirúrgico, começou a usar, apresentou pra gente, então a gente começou a prescrever para os pacientes e eu observei uma resposta muito boa. Então, antes mesmo de conhecer toda a parte científica, antes de conhecer, eu via muito clinicamente a resposta dos pacientes no pós-cirúrgico, pós-implante e tudo mais. E fiquei muito curioso e comecei a usar. Então eu falei assim, não, eu quero conhecer todos. Daí comecei no creme dental, no enxaguatório, aí na espuma, no gel. Então aí eu comecei a ver que realmente o sabor, o efeito era muito diferente, né? O hálito depois que você acorda, né? Se você antes de dormir, se você fizer o uso do enxaguatório, no outro dia... Você fez o teste com você? Eu fiquei impressionado. E aí eu comecei a indicar mais para os pacientes. Então aí estudando mais sobre o produto, aí a gente vê a ampla indicação que ele tem, né? E de todas as áreas. Você sabe que esse teste pessoal eu também fiz já há bastante tempo do hálito. Que, não, se você escovar o dente e fazer o bochecho com enxaguatório, de manhã você acorda realmente com menos mau hálito. E agora está comprovado. A gente fez uma pesquisa e diminui em até 80% eu da... vi essa pesquisa, impressionante. Muito legal. Legal. Bom, e o Christian e o Rubens falaram aqui agora sobre o resultado. Será que isso foi o que mais chamou a atenção de vocês, para vocês indicarem os produtos, o resultado clínico num primeiro momento? Então nós começamos, né? Chegou o produto, não tinha também toda essa gama, né? A parte dos produtos foram sendo incorporados durante o crescimento da empresa, mas eu conheci através do gel. E aí, assim como o Christian comentou, né? Pô, nós somos clínicos, não tinha parte da ciência ainda. Cara, vamos usando, né? Vamos aplicando nos pacientes, vamos ver o que acontece. Você vai querer aplicar onde? Onde tem problema, né? Então era o famoso, tem bastante problema. Era o famoso gel milagroso. Assim, vamos usar. E a gente começou a ver resultado, tanto nos pacientes nossos
do consultório, como nos pacientes que eu tinha de emergências ou pacientes com situações que tinha deiscência de estrutura ou que tinha algum outro tipo de necrose óssea, né? Alguns casos que a gente ia aplicando o produto e conseguia ver um resultado muito interessante, sem uma nova intervenção. E aí com isso, falei, pô, é bom. Funciona. E aí a gente foi crescendo. Então eu também comecei com o uso clínico e testando onde é da pior maneira, né? Ou, na verdade, da melhor maneira para ver o resultado, que é no pior caso. Então foi assim que nós começamos. Eu acompanhei muito o resultado clínico do gel, principalmente, né, no pós-cirúrgico. Tive um episódio assim, em especial com meu pai. Ele tinha um dente que tinha uma bolsa enorme, profunda. Eu falei assim, pai, acho que esse dente tá perdido, acho que a gente vai ter que tirar. Só que ele não mora aqui, ficou meio resistente em tirar. Ele falou assim, puxa, mas não queria tirar. Eu falei assim, então leva esse gel aqui, coloca e fica aplicando. E não é que ficou estável, fechou a bolsa e não precisou tirar. E ele hoje me agradece, ele fala assim, nossa, você tem as mãos de ele ouro. Tá lá com e eu falei, eu não hoje. fiz nada. Quem fez foi o produto, né? Mas eu passei assim a conhecer a abrasividade, por exemplo, do creme dental, que me chamou muita atenção de ser baixíssima a abrasividade. Então isso, para quem faz muita resina no consultório, isso é excelente para manutenção. Hoje a gente observa muito alteração de dieta, recomendado por nutricionistas com alimentação às vezes muito ácida. Então, se você associar alimentação ácida, escovas de cerdas duras, creme dental abrasivo, teve uma época que entrou os cremes dentais para clareamento, com alta abrasividade. Então, teve um boom no consultório, assim, uma grande quantidade de paciente com lesões cervicais, com desgaste de esmalte, com abrasão. E esses pacientes, a gente começou a mudar a rotina deles, indicando produtos de baixa abrasividade, como o creme dental, enxaguatório, pacientes que têm baixa salivação, o fluido. Tem melhorado muito, tem melhorado pacientes muito, que têm baixa salivação, muito. usar o fluido. Na ortodontia, espuma. Então a gente começou a indicar para todos os pacientes e a gente começou a observar essa melhora clínica, né? O resultado clínico, e depois, sabendo das pesquisas, deu mais segurança até para continuar usando. Na odontologia hoje em dia a gente tem um problema, que é o imediatismo. Aí quando nós estamos no consultório, não é só implante, né? Eu faço muita parte da gengivoplastia ou gengivectomia e enxertos gengivais. Então, nesse cenário, a gente está sempre trocando. E o paciente sempre quer saber quando que eu vou fazer, quando que eu vou trocar, Então, essa cicatrização, ela tem que dar uma aceleradinha. Tem que dar uma aceleradinha. E não só isso, né? São pacientes que muitas vezes não querem ficar com um sorriso demarcado, que trabalha ou por algum outro motivo. Então, nós percebemos que começamos, né? Eu comecei mais focado na parte da cicatrização em si. Mas, como o Christian está comentando, esses pacientes, eles percebem o resultado e eles querem usar isso contínuo como prevenção. Então, hoje nós na clínica temos os produtos, mas eles pedem. Eles que pedem. Então, muitas vezes eu vou fazer uma cirurgia e já perguntar, mas eu uso o enxaguatório WM. Então, às vezes o paciente ele já chega utilizando, sem a gente indicar. É um produto meio que vicia os pacientes. Os pacientes, às vezes, como eu faço muita pério, eu indico muito o enxaguatório de uso contínuo, porque não tem nenhum efeito colateral. E daí, às vezes, falam, acabou, e eu fiquei sem, não tive tempo de comprar, mas eu estou sentindo muita falta. E, então... Hoje, a gente observa, assim, nos pacientes que a gente coloca provisórios de laminados. São provisórios que uma resina que é uma bisacrílica, que não é a melhor resina, ela absorve um pouquinho de pigmento e tudo mais. E os provisórios normalmente ficam unidos. Então é difícil a higienização, para passar o fio tem que ser aquele passa-fio. É desconfortável. Então é desconfortável. Então hoje, e se eu não trato a gengiva desse paciente, eu não consigo cimentar. Né? No dia da cimentação, se a gengiva estiver inflamada, eu não consigo cimentar. Então hoje eu tenho indicado gel para esse período de provisório e enxaguatório. Legal. E a resposta clínica na gengiva, quando eu vou cimentar, está perfeita. Bem perfeita.
O Christian falou de um caso de sucesso que foi do pai dele. Eu queria saber se você tem algum caso de sucesso com a utilização dos produtos da Blue. Vou trazer um também, já que está falando de familiar, mas não é da odontologia. Foi com a minha avó. Minha avó é diabética, eu tinha acho que 100 anos na época, assim que eu comecei, até mostrei uma vez em aula, mas só para trazer um pouco do contexto. E vou te dar dois, né? Um então fora da odontologia, outro com. E ela tava com uma lesão no pé que não sarava. Eu dei o gel, avó, usa oral, mas vamos pôr para ver o que acontece. Cicatrizou rapidinho. Foram me enviando as fotos. Até isso eu lembro que eu estava num congresso em São Paulo e eu mostrei o caso dela lá. Então assim, para cicatrização, para controle, aí me chamou muita atenção. E na odontologia a gente teve um caso, que eu também mostro muito em aula, de deiscência de sutura. Um paciente que fez 2 implantes e com biomaterial, assim, o fator em si não era necessariamente... Era excesso de material, mau posicionamento, às vezes de tecido, falta de tecido de qualidade. Mas enfim, a sutura abriu e ficou tudo exposto. E naquele momento, era bem o momento que a gente estava, né, assim, com o produto. Eu falei, bom, eu não vou ressuturar porque não vai resolver. E aí, nessa maneira, a gente pegou, irrigou com o enxaguatório, ainda não era o fluido, né? Só tinha o enxaguatório, irrigamos na hora, sugamos, tiramos. Eu não limpei a ferida nem nada, deixei um pouco de material exposto, inclusive, e aplicou o gel. E a paciente levou, e eu chamei essa paciente cada 2 dias para ir fotografando. E fechou tudo, sem uma nova intervenção. Então, assim, eu uso, né, pelo lado da cirurgia, muito mais focado nessa parte, porque isso me dá uma garantia de sucesso, né? Aumenta a minha previsibilidade que aquele caso, eu ganho mais confiança que aquele caso vai dar certo. E quando a gente trabalha com essas facetas, ali no consultório a gente faz muita resina, né? Pela especialidade, e muitas vezes associado com plastia, né? E a gente costumava, vou te dar um gancho então, a gente costumava, nesses casos, como ele comentou que hoje a gente usa o Blue M, a gente costumava passar a clorexidina, né? Antes de vir fazer uma cimentação, qual era a maneira para controlar esse sangramento, para diminuir essa inflamação? Era a clorexidina, né? Que a gente já conhece. Aí chegava com os provisórios todos manchados. Todos manchados. Amarelinho. E daí o paciente já ficava chateado. A Bluen tem essa grande vantagem de não ter efeito colateral. Então eu acho que isso é um benefício muito importante dessa linha de produtos de oral care. E eu não sei se vocês sabem, mas saiu um trabalho recente do professor Grangeiro, que também é professor lá no programa, né, Estrito Senso de Lapel, e ele mostrou que nenhum produto da Bluen é tóxico, nenhum, numa metodologia bem específica, que até a grandes empresas de área estética, de produtos estéticos usam. Então isso é muito legal, porque às vezes perguntam assim, mas tem algum efeito colateral? É tóxico? Criança pode usar? Pode. Criança acima de 3 anos também pode usar os produtos, sem problema nenhum. Bom, Rubens, além desses 2 casos que você contou, da tua avó e da deiscência, tem mais um caso que é muito comentado, divulgado, que é o da osteonecrose. Que você teve um caso no Lapel e conseguiu reverter com o gel. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Esse caso é muito interessante, né? Ainda bem que eu não citei ele antes. Né? A gente o professor Leandro estava cuidando dessa paciente, que ela teve uma osteonecrose na região, se eu não me engano, do 46, né? do molar inferior. E não fechava, né? Não fechava, aquele osso branco ali, né? Necrótico, né? Aquela característica que fazia tomografia e curetava, não fechava. Eu disse, bom, vamos tentar alguma coisa diferente. E, novamente irrigamos. E eu lembro até hoje, dei o gel para ela, falei, a senhora vai aplicando, mas eu não consigo visualizar. Falei, leva o afastador, aquele de foto, né? Ela levou o afastador, tá aqui a seringa e vai colocando, várias vezes por dia. No momento 3, 4, quando a senhora conseguir aplicar, vai aplicando aí e vai voltando aqui que nós vamos substituindo. E para nossa surpresa fechou totalmente, sem uma nova intervenção cirúrgica. E mais interessante ainda, que era algo que a gente não sabia, né? Se ia dar ou se não ia dar. Fechou, fizemos uma nova tomografia, osso saudável, colocamos o implante, né?
Hoje essa paciente está reabilitada. E eu queria te contar aqui, em primeira mão, que esse artigo foi aceito para publicação. Aí, que legal. Olha aí, parabéns. Tá vendo? A revista Muito bom. internacional, recebi essa semana. Que A bom. resposta do revisor, tem que fazer algumas correções, mas vai sair publicado. Vai sair publicado. Porque realmente é um tratamento que, assim, qual é o tratamento de osteonecrose? É muito difícil, né? A Muito osteonecrose difícil. é muito difícil de reverter. E a gente também tem alguns artigos em animais que comprovaram que o gel auxilia muito na osteonecrose. Então, para os dentistas aqui que estão nos escutando, que às vezes tem esse tipo de complicação que é grave, é uma opção de tratamento que nós temos. E aí entra a questão do uso, né, contínuo ou preventivo, inclusive, né, para não deixar chegar nessa situação. Exato, isso é Claro bem que tem vários fatores, né, não é só isso que vai evitar, mas isso nos ajuda e traz confiança. Isso é bem importante. Se o paciente tem um risco, apesar de mínimo, mas que existe, no pós-cirúrgico, o dentista já pode prescrever o uso do gel e de um enxaguatório para minimizar mais ainda o risco. E o laser também, né? O laser associado com os produtos da Bluem tem funcionado muito bem. Essa associação. No começo a gente tinha dúvida se dava para fazer associação, clinicamente a gente via que sim, mas hoje cientificamente está comprovado que a associação é benéfica. Isso é muito interessante, a gente conseguir, né, você comentou do artigo publicado, a gente vê essa evolução científica que foi, né, está sendo rápida, né? Rápido. Nós sabemos o quanto é difícil fazer isso, mas os trabalhos estão saindo no mesmo momento e trazendo aquilo, né, como o Cristian comentou no início, aquilo que a gente via clinicamente. E apesar, né, de eu ser muito voltado para a ciência, eu acredito muito que o que a gente vê no consultório enquanto clínico, ele é o start e muitas vezes é o gatilho para a gente começar a buscar alguma coisa. Exato. A Bluem começou assim, né? Começou com a clínica e agora nós estamos tendo a comprovação que realmente é aquilo. Porque é necessário ter a comprovação científica. Começou com o Dr. Peter, que era um clínico, que tinha vontade de ter um produto na mão dele para melhorar o pós-cirúrgico dos pacientes, e melhorava realmente, mas agora... E se eu não me engano, quando um dos starts da empresa também não foi oral, né? Não foi uso oral, foi? Foi. Do... Não, foi... Ok. Na verdade, o Dr. Peter já usava o oral nos pacientes, mas o que deu o desenvolvimento da Bluem foi o uso no joelho. Do Folk, que é o CEO, né, da Bluem Internacional hoje. Ele era um jogador de futebol, machucou o joelho e o Dr. Peter deu, passa aí no teu joelho para melhorar. E ele já tinha machucado o joelho várias vezes e nenhum produto tinha melhorado tanto o joelho dele. E daí ele falou, vamos montar a Bluem. Estamos aí, 2010, estamos em 2024, são 14 anos. 14 aí. anos. Não é muito tempo, né? Para uma empresa não é muito tempo. Bom, e falando nisso, como a linha, claro, a Bluem hoje já é mais conhecida no mercado, tanto pelos profissionais quanto pelos pacientes. Mas se tem algum paciente de vocês que não conhece a Bluem, como é que vocês explicam para ele a necessidade de usar esse produto? A vantagem, benefícios, para convencer ele do que, claro, é um produto que se a gente for comparar com outros, o custo é um pouquinho mais elevado. Mas como é que vocês trabalham nessa rotina de convencimento do paciente? Olha, eu uso muito a comparação do que ele tem diferente dos outros produtos, tanto de informações, acho que aqueles informativos que a gente passa para o paciente também é bem interessante dele entender que é um produto diferente. Hoje, essas pesquisas científicas dão mais credibilidade para a gente apresentar para o paciente e dizer que realmente isso tem um efeito muito positivo e cientificamente comprovado. E o fato de eu ser usuário particular, eu usar, você fala com mais propriedade clínica, né? Não é uma coisa que você está achando. Então a forma de você passar essa indicação é o que te dá confiança para o paciente em acreditar muito em você. Em dizer assim, olha, esse creme dental é diferente, a abrasividade, esse gel, esse enxaguatório, essa espuma. Então, eles
vão muito pela nossa indicação, pela credibilidade que eles têm na gente. Mas isso é um pouco por nossa filosofia, né? Tem muito paciente que vai para o consultório e quer fazer tal coisa, eu falo, não, isso eu não faço, isso não é indicado para você, eu não vou fazer. E ele sabe que na cabeça dele vai assim, mas pô, esse dentista está perdendo dinheiro, ele poderia ter feito. E sendo que muitos outros fazem. Então, quando a gente fala alguma coisa no consultório, na verdade a gente fala porque é muito ético, certo? Então, eles confiam muito na nossa indicação. Então, muitos falam assim, putz, se você está indicando, eu vou usar. Até pela relação, né? Pelo relacionamento que a gente tem entre profissional e paciente, nós temos que, né, eles criam essa empatia, você fala, ele vai acreditar em você. Né? A gente tem que vender o que a gente usa mesmo, o que a gente acredita, né? Não é qualquer coisa. E é um produto diferenciado, né? Então, ele provavelmente, se ele for numa farmácia, dificilmente ele vai por conta própria chegar ali na farmácia, eu quero esse produto. Não, ele vai comprar se ele conhecer, se ele tiver tido essa indicação. E o próprio paciente indica muitas vezes para a família, para os outros pacientes, todo mundo começa a usar e aí assim vai eles acham que começam a ver o resultado, igual vocês falaram. A gente dá aquela dica e eles gostam. O mais interessante que eu vejo da Blue M é bem isso, que eu não sei se posso estar falando besteira, mas eu não vejo a Blue M iniciou através do marketing. Não, acho que a Blue M foi muito mais como um dentista mesmo, foi através mais do boca a boca do que da propaganda, né? Então isso trouxe a credibilidade também para a marca, né? Porque é pelo uso, pelo sucesso. É bem isso, foi o caminho inverso, né? Foi dentista, depois paciente, e hoje, graças a Deus, com o crescimento, a gente encontra os produtos da Blue M mais fácil nas farmácias, não em todo o Brasil ainda, mas aqui na região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, já tem disponível em grandes redes. Que é muito difícil, né? Uma nova marca conseguir também entrar nessas grandes redes. É uma competição. Antes os pacientes, até os próprios colegas nossos, mas o paciente não tem aonde adquirir. Hoje já tem, hoje tem venda online e até quem é da implantodontia, a Neodente também, a parceria forte que a Blue M tem com a Neodente, então os dentistas podem adquirir o produto na própria Neodente. Bom, Christian, voltando a falar um pouquinho da abrasividade, que você já comentou. O creme dental da Blue M tem baixa abrasividade, mas hoje a Blue M também lançou uma escova de dente ultra soft. A gente já tinha essa escova na Europa e agora ela está aqui no Brasil. Pensando nos pacientes que não têm, digamos, facetas em resina direta, indireta ou lente de contato, esmalte mesmo, qual que é vantajoso, é indicado para minimizar esse desgaste do esmalte também, essa combinação de cremes dentais menos abrasivos e escovas extra macias? É muito importante, não é pouco, é muito importante porque a gente observa assim, hoje, o envelhecimento precoce da cavidade oral. Então hoje, às vezes o paciente tem 30 anos com uma boca de 45, às vezes ele está com 40 com boca de 60, né? Com áreas desgastadas, lesões cervicais, paciente que tem muitas vezes bruxismo pelo dia a dia, muitas vezes corrido, apertamento, então associado isso com noites mal dormidas, associado com dietas malucas, jejum intermitente, limão de manhã, sabe, uma dieta com alimentos muito ácidos que muitas vezes eles nem sabem que são ácidos. E a gente observa que hoje a escova dental, o creme dental, o enxaguatório, ele tem que ser prescrito pelo dentista. Eu sou dessa linha também que não é aleatório. O paciente não vai na farmácia, escolhe o que ele mais gostou pela cor, pelo preço, não é isso. Hoje ele tem que ser orientado. Então existem pacientes que têm muita indicação e outros que têm média indicação, mas que vai fazer super bem se ele usar uma escova macia, se ele usar um creme dental de baixa abrasividade, orientar como que ele vai higienizar, como que ele vai fazer essa escovação, o uso correto do enxaguatório, do fio. Então hoje essa prevenção ela está muito em alta, porque hoje as pessoas muitas vezes não aparecem com cárie, aparecem com desgaste, aparece com lesões cervicais com sensibilidade,
aparece com trinca no dente, aparece muitas vezes com dente fraturado, entende? Então o perfil mudou um pouco. Hoje as pessoas são orientadas à alimentação e tal, mas não uma alimentação tão cariogênica, mas assim, hoje a gente falta essa orientação do que é ácido. Mais desgaste. Isso, esse desgaste, essa rotina dos pacientes hoje mudou. Então é papel fundamental do dentista conhecer e indicar isso dentro da nossa interação de especialidades também leva muitas vezes a erro de diagnóstico, né? Que o paciente às vezes tem um desgaste, às vezes vem para vamos fazer um recobrimento de raiz porque está com sensibilidade, isso é uma recessão gengival. Aí você vai ver, não, é só um uso multifatorial, obviamente, mas é um uso às vezes indevido da escova ou da pasta. É a gente buscar a causa do problema, sim. Não somente a resolução do problema. Tem uma lesão, vamos restaurar, vamos fazer um enxerto, mas não é isso. Por que ele está com essa lesão? Isso é mais costuma enxergar que o paciente é algo que a gente não consegue controlar, né? Normalmente quando a gente está no nosso consultório, que está ali o tipo de procedimento, o que nós vamos usar de material, isso a gente consegue ir, né, prescrever, mas a gente não sabe o que ele vai conseguir usar, que ele não vai. E o dia a dia realmente, ele hoje está focado para nutricionista, mas ele está focado no esporte, onde o apertamento, o nível de atividade dele é muito forte, né? E isso atrapalha não só no desgaste, na parte da dentística, como para nós, na pério ou no implante também, né? Porque da mesma maneira, se a gente pega um paciente com uma qualidade de gengiva que não está tão boa ao redor de um componente ou de um implante, ele vai ter sangramento, ele vai ter uma ulceração, ele vai se machucar, né? Ele vai ter uma doença ali naquela região. E eu acho que a escova, por ter uma cerda ultra macia, ela auxilia a reduzir esse impacto. Sim. Né? Então é um mecanismo assim, o paciente em si poderia reduzir a força, mas ele vai conseguir? Muitas vezes não. Né? Aí a escova, a pasta, o produto, né, o oral care, todos esses produtos eles existem por um motivo. Eu também sou da linha onde a gente deve sim orientar o paciente, mas não só orientar, vai na farmácia, procura assim, mas prescrever. Né? E aí a gente vai acabar prescrevendo. Você imagina um paciente saudável, tá? Um paciente que se cuida, um paciente saudável, faz exercício, mas imagina a rotina dele. Então foi no nutricionista, a primeira coisa que ele faz de manhã em jejum é um shot de limão. Né? A cavidade já está ácida. Ele espera um pouquinho, toma um café da manhã, um suco de laranja. Aí toma um café num dente com ambiente ácido, vai pigmentar mais. Aí para tirar essa pigmentação, ele usa uma pasta de dente clareado com uma escova um pouquinho mais dura, porque ele sente que limpa, fazendo bastante força. E aí isso vai desgastando isso. Durante o dia, correria. Durante a noite, crossfit, apertamento. E isso é um ciclo. Você vê em pouco tempo a boca dele envelhecida. E muitas vezes ele não tem noção do que está acontecendo e o porquê que está acontecendo. Às vezes ele vai por uma sensibilidade. A falta de informação. O paciente não tem essa informação mesmo. A gente precisa se preparar para isso. Precisa orientar e divulgar isso, né, para o paciente. Porque na odontologia, para o paciente, a gente divulga muito o quê? Doença cárie, doença periodontal nem tanto, estética, reabilitação com implante. Mas talvez essa forma de desgaste não é tão claro para os pacientes. Ele normalmente só descobre na hora que tem dor, né? Exato. Ou que começa a ficar, do ponto de vista estético, desagradável. E daí vai buscar o tratamento. Nesse sentido, a gente sempre fala que os produtos da Bluem, eles são tecnológicos. É uma linha inovadora, porque tem baixa abrasividade, libera oxigênio ativo. Além disso, tem outros produtos na fórmula, como a lactoferrina, que estimula o processo de cicatrização. E um outro fator importante da Bluem é que não tem flúor, né? Muitas pessoas podem pensar assim, nossa, mas não tem flúor? Mas o paciente adulto, né, Christian e Rubem, não sei se vocês concordam, não precisa do flúor, talvez ali no creme dental e no enxaguatório. E daí agora, para o Rubens, não sei se sente à vontade em falar disso ou não, mas os pacientes reabilitados com implantes, às vezes o flúor é maléfico e não benéfico, porque pode levar a uma corrosão. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que eu sempre, né, acabo dizendo em aula que quando você vai procurar na literatura, você acaba encontrando
ambas as partes. Você pode ir para qualquer um dos caminhos. Mas essa discussão ela está vindo nos dias atuais um pouco mais forte, até com a questão da odontologia integrativa, digamos, né? Porque tem essa linha dentro, discussão dentro da nossa especialidade ou dentro da nossa formação. E sim, a população usa muito mais implante hoje do que usava, né? É uma forma de reabilitar consagrado, com muito sucesso a longo prazo. E existe essa questão do flúor poder trazer algum prejuízo ao componente. Né? Não só o flúor, mas como o titânio em si, né? Como de maneira geral. Com isso, pelo sim ou pelo não, o prevenir faz parte. Né? Então, não necessariamente a gente precisa tratar ou até acreditar ou não entrar numa discussão em relação a isso. Eu sempre brinco, cara, se você tem um produto que funciona e não é só para isso, não é essa a indicação, exato. você tem muitos benefícios envolvidos nisso. Né? Tanto a qualidade da gengiva em si, a qualidade do tecido periimplantar, da longevidade dessa saúde, né, a longo prazo. Então, o benefício ele vem em grupo. E sim, o desgaste ou esse efeito que a gente discute hoje em dia e acaba trazendo cientificamente, ele acaba sendo evitado. Né? Então você atua em todos os lados e isso para o paciente é algo interessante, porque o paciente ele também não sabe bem aquilo. Então ele escuta. Né? E o que ele quer? Cara, eu não quero que eu tenha problema no meu implante. Porque o problema do implante, né, assim como às vezes na dentística tem, mas para nós no implante é um pouquinho diferente, porque é cirurgia. Eu não quero fazer cirurgia. Já fez, né? Já fiz, perdi implante, nossa, vou ter que trocar o dente. Não quero. Então é mais. Então, eu acho que a linha de produto ela vem e ela evita essa discussão, ela nos auxilia a manter essa saúde periimplantar. Traz benefícios, né? De uma forma. De maneira geral. Bom, falando então mais um pouquinho sobre tecnologia. Eu sei que vocês dois são dentistas também muito tecnológicos, inovadores, que trabalham há bastante tempo já dentro do fluxo digital. E eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Christian, na dentística, dizer aí para quem está nos escutando como é que está essa odontologia digital ou tecnológica ou inovadora na tua área e depois na tua. Vamos. Olha, eu acho que isso tem avançado muito rapidamente, né? A tecnologia em si, na odontologia como um todo. Pensando assim, em outras áreas, na verdade a odontologia sempre a gente acha que está na frente, mas a gente está muito atrás, né? Atrasado da engenharia e tudo mais, que isso já está muito lá na frente. Mas que tudo que aparece a gente tem testado. Né? Então hoje você ter um scanner no consultório está cada vez mais acessível. E muitas vezes para o dentista que está escutando, ele pergunta, mas será que vale o investimento? Quanto que eu tenho que cobrar mais por fazer o escaneamento e não a moldagem? Vou economizar com material de moldagem? Não é essa a conta. A conta é você abrir o leque de possibilidades. Você tem um escaneamento, você vai abrir o leque de possibilidades para conversar com os outros dentistas, com o laboratório. Você tem um arquivo do paciente que você pode subir para a nuvem e isso, ao momento que você quiser, você imprime o modelo. Você não precisa ficar guardando o modelo desse paciente em armários, que a gente não tem mais espaço para guardar modelo, documentação, ficha. Então hoje o mundo inteiro está online. Bancos de dados seguros, né, na nuvem e tudo mais. Então hoje eu vejo isso, que o escaneamento, a odontologia digital, toda a parte de impressão, de fresadoras e tudo mais, você não precisa ser 100% digital ou 100% analógico, mas você vai associar as duas coisas. E muitas vezes você já está no meio digital e você nem sabe. Se você manda o paciente fazer uma documentação radiográfica hoje no laboratório, ele vai te mandar o arquivo primeiro no digital e depois vai chegar o impresso, o modelo com o laboratório. Então hoje o mundo, a odontologia já está digital. Agora quem se insere primeiro nesse fluxo, nesse processo, acaba tendo uma expertise maior, acaba tendo mais experiência. Se destaca, e acaba sendo marketing direto também. Isso agrega valor à consulta. Eu vejo na nossa especialidade a mesma situação, né? Acho que a pandemia ela acelerou muito a odontologia digital. Eu via que, né, a gente tinha essa discussão, mas hoje está dentro disso, né? É o nosso dia a dia, seja o 100%
ou o híbrido, né? Eu acho que o analógico hoje em dia ele já migrou, ao menos o híbrido, se não seja nós, enquanto dentistas, o laboratório, ao menos, não fazer um trabalho, ele já vai muito, né? Eu vejo, pegando, né, pela parte do Christian, na hora que a gente pega para você fazer uma cerâmica feodispática pura, quantos laboratórios hoje em dia querem trabalhar com ela, né? Poucos, você vai muito mais para a máquina, né? Ou para o CAD/CAM mesmo. Então, na hora que eu vejo isso, sim, a odontologia digital veio para o lado da implantodontia também. Nós estamos fazendo, né, questão da evolução tecnológica, trabalhos e iniciando com a própria parceria que a gente tem junto com a Neodent, com os implantes de zircônia. E aí, quando a gente traz essas tecnologias novas que estão vindo, não só no digital, mas novos produtos também, faz total, né, sentido a gente agregar dentro desse nosso meio, né? Porque você está agregando valor por um lado, tem que agregar valor no total, no todo, né? Então você tem que trabalhar com produtos de higiene oral ou indicação, como a gente estava conversando há pouco sobre o flúor e trazendo essa relação, independente de como a gente enxerga essa linha de produto, dentro de todos os benefícios que ela oferece, ela está dentro desse valor que nós estamos agregando. Então você tem o tratamento premium, né, onde a gente trabalha com laboratórios bons, né? A gente faz o tratamento, nós somos profissionais que buscamos o conhecimento, não só buscamos como passamos também, então faz sentido que toda a cadeia esteja com esse valor agregado. Hoje a inteligência artificial ela revolucionou a odontologia. Softwares com inteligência, sabe, artificial, onde você começa fazendo um planejamento em 2D, para ele ter uma ideia do que ele gosta, para a gente saber qual é o perfil dele, qual é o estilo de sorriso que ele gosta. Então, o paciente entra muito cru no consultório e você precisa saber isso para oferecer e entregar um bom tratamento. Desse 2D, a gente já consegue exportar aquela anatomia de dente para fazer um 3D, um enceramento digital. Esse enceramento digital eu já consigo observar se eu tenho que fazer uma plastia ou se eu tenho que só aumentar a borda incisal. Se eu tenho que fazer uma plastia, eu já faço um guia cirúrgico, o Rubens já pode fazer exatamente onde eu quero. A tecnologia ajudou muito na comunicação, né? Comunicação, previsibilidade, o paciente já chega no final com aquela ideia que ele planejou lá no início. E antes não, antes era tudo meio empírico. Lembra da prótese como era antigamente? Você fazia sem enceramento, sem planejamento. O provisório era provisório, não liga que a cerâmica vai ficar boa. Agora você imagina tirar todos os provisórios, colocar a cerâmica e em questões de minutos o paciente tem que decidir se ficou legal ou se não ficou. Se ele gostou, se não gostou, se você pode cimentar ou se não pode. Ele está perdido, é completamente novo. Então hoje, quando eu chego para cimentar um laminado, é o mesmo formato do provisório, que é o mesmo formato do enceramento, que é o mesmo que a gente planejou. Então, do início ao final, eu estou falando a mesma língua. Exato. A palavra que você falou, inteligência artificial, né? Está tão em alta, assim, em todas as áreas, né? Não só odontologia ou saúde, mas eu não me via fazendo planejamento digital de implante, de software. Porque para mim era coisa de outro mundo, pegar a tomografia, puxar e baixa, escaneamento. Falei, nossa, acho que isso não é para mim não. Aí eu tava vendo um software esses dias e a inteligência artificial já junta tudo para você. Sim. Falei, cara, ficou tão mais fácil, né? Olha a evolução de onde que ela tá indo. E é preciso. É preciso, é uma coisa assim. O teu resultado é muito superior e facilita, né, a vida. Só que nesse sentido, eu acho que nós aqui, três, a gente tem o privilégio de estar na Ilapel, ter a nossa rotina e ter acesso a essa odontologia, né? A gente viaja bastante, vai em congresso, todo mundo aqui. E quando a gente, não sei se vocês têm essa impressão, mas quando a gente retorna de algum congresso, você fala, puta, mas a gente já está fazendo tudo isso. Às vezes a gente não se dá conta, né? A gente não se dá conta, porque é aquela loucura. Mas tem muitos colegas nossos que não têm essa facilidade, esse privilégio que nós temos. E às vezes a cabeça desses colegas está ainda um pouco, né, fechada. E a gente tem que levar disseminar isso, falar para, comece a trabalhar, abra a sua mente, porque isso é inovação. Eu acho que nós, como professores, os nossos alunos já vão adquirir, mas talvez colegas nossos mais antigos, eu tenho ex-alunos, volta e meia fala, uma coisa simples, tá, Rubens? Carga imediata. Tem muita gente, Christian, que não faz carga imediata, que tem medo, porque a formação dele, porque aquele dentista também que às vezes fica
né, desculpando o termo, com a bunda no mocho, e às vezes não tem esse tempo. Eu vejo assim, nossa vida, a grande vantagem de sair do consultório é abrir a cabeça. Porque quando você vai dar uma aula, você se prepara para aquela aula. Quando você vai num congresso, você sabe que você está falando para muitas pessoas, está formando, então você vai estudar. Exato. E quando você está no congresso, você assiste outras palestras, você está estudando também. E quando você volta com alguma novidade, você volta motivado. E o dentista, ele precisa fazer isso também. Porque a gente falou muito de gestão, de consultório, de tudo mais, mas aquela essência que é tecnicamente você ser bom, isso é inegociável. Você precisa ser bom no que você faz. E para você ser bom, você tem que estudar. Né? Tem que estudar, tem que usar bons produtos, bons materiais. Bons equipamentos. Bons equipamentos. Tem que ter mente. E a mente aberta, evoluir. Porque a gente evolui todos os dias. A gente, na verdade, aprende todos os dias. Todos os dias. Eu lá no Ilapel aprendo assim... Essa semana aprendi muito com o professor Rubens, Deu uma aula prática, né? Gente inova até para dar aula, né? Nós temos que inovar. Porque o aprendizado não é mais o mesmo, né? A maneira de ensinar não é mais a mesma. Fazer metodologia ativa. Nós temos que nos reinventar o tempo inteiro. Exato, porque os nossos alunos são outra geração, diferente da nossa. E se a gente não atrair eles, a gente não consegue. Na hora que você pega dentro da tecnologia, às vezes a gente pode não querer, né, olhar para um produto ou para alguma coisa simplesmente porque talvez, mas o paciente ele vai chegar para ele, seja pelo Instagram, seja por um amigo, seja por qualquer pessoa, e a gente estudar e ter esse conhecimento para pelo menos você poder argumentar pelo sim ou pelo não, né? Mas porque vai chegar, em algum momento vem. A velocidade da informação hoje está muito rápida, né? E a gente aprende com os alunos, né? Que essa informação às vezes chega. Ô, professora, você viu isso? Não, mas vamos atrás, vamos pesquisar se é válido. Mas estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. E para finalizar, eu queria que vocês dessem algumas dicas, alguns conselhos. Então vamos começar por uma dica assim. Para quem ainda não conhece ou não usa os produtos da Bluem, o que vocês indicariam, falariam ou aconselhariam? Vou começar da mesma maneira que eu comecei. Eu acho que se não usa, primeira dica, primeira sugestão que eu daria é utilize com você. Foi assim que eu acabei começando, foi assim que você também começou, né? Então, eu acho que o provar já vai te trazer o resultado, assim, não precisa acreditar. Eu sempre falo, você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Use, faça o uso e você mesmo tire suas próprias conclusões. Então, eu acho que só o fato da pessoa utilizar, seja com ela mesma, ou em algum caso, alguma coisa, se for dentista, né, no seu consultório, já vai, por si só, tirar proveito de tudo que nós estamos conversando hoje. Exatamente, prove. Começa, né, aquela curiosidade, prove para você ver o resultado que isso vai dar. E depois a gente não precisa dizer nada. E ele próprio vai ter as conclusões e com isso passa a indicar para os pacientes, né? Essa foi como eu conheci, como eu comecei a usar, como hoje eu tenho confiança em indicar, e acho que a grande maioria que provar, o caminho é o mesmo. Eu sempre falo uma frase: use e surpreenda-se, porque é surpreendente. Foi assim que eu também comecei a usar e realmente acho que esse é o caminho. E uma outra sugestão ou conselho para os alunos que querem seguir a dentística ou a perioimplante. Qual que é o caminho hoje que vocês recomendariam para que esse aluno se torne um profissional de excelência, ético, responsável, que tenha resultados satisfatórios no consultório? Bom, a primeira dica é estude. Estude muito, né? Segunda dica é não seja imediatista, não queira atalhos. Isso leva tempo. Você ter credibilidade, você ter conhecimento, você ter capacidade de conseguir fazer o que você pensa e que você gostaria, tecnicamente, isso leva muitas vezes tempo. Estude oclusão, estude periodontia, antes de fazer restaurações que a gente observa muito hoje, que são as lentes de resina, lentes de cerâmica, entrar no fluxo da moda, onde só porque o paciente está pedindo ele faz, porque se ele não fizer, outro vai fazer. Isso faz parte da ética.
do conhecimento e, assim, ser muito transparente com o paciente no que ele precisa, no que você vai entregar e seja responsável no que você está prometendo para você poder cumprir com a sua palavra. Hoje, o que eu vejo de diferente, assim, o mais difícil de conseguir é a sua palavra, o seu reconhecimento, é você ter a honra, assim, sabe? O seu nome é muito importante. Agora, se você for bom tecnicamente, se você tiver ciência em tudo que você estiver fazendo, se você tiver responsabilidade e ética, você tem espaço para trabalhar em qualquer lugar. Não precisa nem abrir o seu consultório. Você vai trabalhar em qualquer clínica de referência, de alta qualidade, e vai ter sucesso. Agora, ao contrário disso, infelizmente, é aquele salto que você dá que depois pode buscar outra profissão que o seu nome já está queimado. Quando eu vejo, eu penso da mesma maneira. Ensinar, acho que todos nós, dentro desse cenário do aprendizado, né, do buscar o conhecimento, acho que todos nós tivemos bons mestres também, né? Então, pessoas buscar boas referências, acho que isso é muito importante para nós, para o nosso crescimento profissional, e realmente aceite o processo. O que eu vejo muito hoje em dia são os atalhos, né? E me dói, porque acho que às vezes são pessoas bons profissionais, com grande potencial, mas o resultado precisa ser imediato. Aí às vezes a pessoa se frustra porque não consegue aquilo que ela estava buscando e desiste. Então leva tempo, né? Como a gente estava falando. A famosa curva de aprendizado. Como nós falamos no início, odontologia, infelizmente, quanto mais tempo, mais experiente significa um bom trabalho. Eu acho que você está próximo de bons mestres, bons exemplos, observar como o mestre trabalha. Eu tive grandes mestres e isso eu acho que ajuda muito você na tua carreira. A gente, por exemplo, na clínica, a gente tem um programa de estágio. Então a gente realmente, assim, não tem medo de mostrar, porque os nossos alunos vão no nosso consultório acompanhar o nosso dia a dia, as portas sempre estão abertas, e eles vão para estagiar, para acompanhar o dia a dia da clínica. E como a gente dá aula e faz a mesma coisa, né? Não é uma coisa assim, eu falo uma coisa, faço outra, e eu consigo abrir as portas para eles acompanharem. E esse acompanhamento, essa experiência clínica é muito importante para quem está começando. Então, se você tem tempo, em vez de você ficar à toa, faça um estágio. Exato. Vai colar atrás de profissionais que você confia, de professores que são sua referência. E eles vão te orientar no caminho do que você precisa. Eu acho que dentro do que nós conversamos, até você comentou dessa semana, né? Entra a parte mais difícil, que é o planejamento. E normalmente nós, quando nos formamos, a gente quer ir atrás da execução. E a execução em si, tudo bem, a gente aprende um pouco mais rápido. Mas essa experiência, essa questão toda que vem do planejamento, do know-how, de você ter aquela credibilidade, ela demora. Né? Então, acompanhar quem já está habituado a fazer um planejamento integrado, por exemplo, de especialidades, e ter a base, né? Você comentou da periodontia. E no começo você falou a periodontia e implantodontia. E realmente a periodontia, ela é uma das bases, né, para o nosso crescimento. Então nós não podemos nos esquecer, no meu ver, né, dentro dessa situação toda, das nossas bases também. Exato. E a última pergunta, aonde que você... A gente falou bastante que a odontologia evoluiu muito nos últimos anos. Eu acho que na área da saúde, a nossa área é uma das que evolui rápido. Mas aonde que vocês acham, o que vai mudar nos próximos 20 anos? Eu acho que eu vou começar a treinar tênis para eu ganhar do Christian. Vai demorar uns 20 anos isso aí. Até mais. Mas eu acho, assim, eu vejo duas linhas. Uma é a gente voltar ao foco da prevenção, muito mais forte do que tratamento, né? Você ter a prevenção e orientação muito como uma área da medicina, onde você tem um diagnóstico, você tem uma ideia já do que vai acontecer com esse paciente lá no futuro, e você pode adiantar isso fazendo a prevenção de certas doenças, certos problemas.
Outra área da restauradora, da execução, que eu vejo que está crescendo muito, é a parte da impressão. Então, eu acho que no futuro a gente vai trabalhar com coisas muito mais impressas do que fresadas. Então, essa parte da impressão... E talvez reduza um pouco o custo. Reduz o custo, assim que melhorar essa qualidade, a gente vai ter resinas impressas, cerâmicas impressas, implantes, de repente. Nós já temos, né? Hoje já Já temos. temos. Né? Então, eu acho que a impressão vai dar um salto muito grande nos próximos anos. Talvez não nos 20, acho que até antes. Hoje nós temos implantes impressos para reconstruções de face, para várias coisas. O metal hoje você consegue fazer. Laser, né? Fusão seletiva laser. E aí é interessante tudo isso, né? Porque daqui a 20 anos, o que eu vejo? 20 anos está mais ou menos o meu tempo de formado, então talvez eu esteja nesse meio tempo que você está um pouco menos, né? Mas quando eu me formei, a gente estava muito ainda no preventivo, ou implante começando, né? Implante, reabilitação. E hoje, bem agora, eu vejo muitos cursos, eu enxergo a odontologia como cíclica. Então eu vejo muitos cursos voltados da periodontia focando em algo que eu escutava lá atrás quando me formei. Que é, cara, eu enquanto cirurgião, se eu tenho uma cirurgia difícil, ou até né, uma reabilitação grande talvez, eu consigo dormir direito, eu vou ficar pensando naquilo, né? Me estressando. Não é tão simples. Enquanto se eu estiver fazendo algo que seja preventivo, é muito mais tranquilo. Sim. Tanto para o paciente que vai chegar no consultório, quanto para nós que vamos estar atendendo. E eu vejo muitos cursos de periodontia hoje vendendo essa ideia da prevenção, né, de trazer esse ciclo. E realmente a odontologia digital ela vai estar muito mais avançada, né, muito mais fácil, talvez até mais imediata do que é hoje. Hoje, assim, a evolução na prevenção é algo que eu gostaria. Eu gostaria que tivesse e vejo que isso é um ciclo que vai acontecer. Mas a gente não pode esquecer dos multifacetados que estão tendo nessa geração. É verdade. Que nos próximos 20 anos vão ser todos retratamentos. Entende? Então, a próxima geração dos dentistas que vão tratar todos esses vão pacientes resolver problemas que estão no sobretratamento de agora. O tratamento então, infelizmente, também tem essa no Brasil tem muita questão estética, né? Eu acho que é um dos países mais... O tratamento reabilitador começou muito cedo hoje. Esse retratamento da idade dos pacientes começou muito cedo, né? E aí talvez tecnologias para reverter isso, remoção de resina mais conservadora, mas vai ser muito em função de retratamento, do sobretratamento que a gente está tendo agora. É legal vocês terem falado isso, eu não tinha pensado nesse lado de reverter para prevenção. Eu acho que é um recado aqui, eu acho que muito importante para o pessoal que está assistindo esse Café com Dentistas. Vocês também falaram bastante da periodontia e eu sou suspeita, o Rubens sabe, eu defendo a periodontia com garras e dentes. E tem que me cuidar. Você tem que se cuidar, porque hoje, Christian, assim, com a implantodontia se extrai dentes sem necessidade. E eu acho que a gente tem que reverter. Eu acho que uma das minhas missões é colocar isso na cabeça de quem eu conseguir. Por isso que eu puxei esse assunto para cá, para as pessoas ficarem mais conscientes de não extrair dentes que talvez possam ser mantidos, né? Não extrair dente condenado, obviamente, sim. Mas a gente vê muito. E nesse sentido da prevenção, só para finalizar, a Bluen ajuda muito. Porque a Bluen só tem benefício e traz saúde bucal para os nossos pacientes, controla cárie, doença periodontal, gengival ou qualquer tipo de complicação. E agora eu já aprendi. Já aprendeu, né? Use e surpreenda-se. Surpreenda-se. Bom, gente, muito obrigada mais uma vez. Você que ficou com a gente aqui até o fim. Rubens, agradeço de coração. Christian também. Obrigado. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Foi um bate-papo leve, gostoso. E eu tenho certeza que muito informativo para o nosso público aqui. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Ok.